Mensalmente, o Instituto de Pesquisas e Administração da Educação lança uma carta mensal educacional. Essa carta mensal retrata um ponto de vista, uma análise sobre um dos principais fatos que ocorrem dentro de um cenário da educação brasileira ou internacional. Na edição de março de 2020, nós vamos destacar um aspecto que é uma observação sobre a inexistência de um plano, de um programa nacional para a educação brasileira. Nós temos o Plano Nacional de Educação, que foi definido há anos atrás, duração de 10 anos, está na época de começar a revê-lo, mas que na realidade foi um plano com muitas metas, muitos objetivos e que não vingou em termos da sua plenitude. Muitas metas eram execuíveis, continuam sendo, mas nós temos sempre a esperança que algumas delas vão funcionar, porque eram boas metas. Entretanto, nós temos uma carência muito grande no governo federal e, consequentemente, nos governos estaduais e municipais, na sua quase totalidade, que é uma falta de um plano objetivo. Então, nós estamos passando no Ministério da Educação por projetos que são projetos esparsos. Você tem o lançamento de alguns projetos, que são até projetos bons, projetos que merecem ter continuidade, mas não integram um programa. Então, são projetos isolados que vai muito no ensaio e erro. Então, lança, se o projeto for bem, avança, se não for bem, ele tende a recuar, mas não se tem uma planta como seria o ideal de uma construção coletiva. É como se você tivesse a construção de um imóvel sem ter um projeto. E aí você pode fazer um puxadinho para cá, outro para lá e acaba saindo uma habitação. Mas na área da educação as consequências são grandes, porque não se pode estar derrubando, como acontece numa construção ilegal, onde você derruba às vezes da sua construção para construir outra vez, porque na vida as pessoas vão absorvendo, você não tem como apagar, deletar isso que foi ministrado, ou que foi iniciado e que foi desperdiçado em termos assim de um país. Então, nós estamos num governo relativamente novo, temos um ano e pouco do atual governo, já no segundo ministro da Educação, sem ter ainda um plano definido. Então, não se conhece quais são os projetos que vão perdurar durante esses 4 anos, que já foi então tem 3 anos, um número redondo, 2 anos e 9 meses, mas nós temos a necessidade de trabalhar nesse sentido. Então, cabe a quem? Cabe à própria sociedade. Então, nós não temos hoje quem que deve construir o Congresso Nacional. O Congresso presta a sua colaboração, através de projetos de lei, já prestou do Plano Nacional da Educação, então, algumas discussões sobre o Fundeb, por exemplo, o Fundo de Apoio e Desenvolvimento da Educação Básica, uma emenda constitucional está sendo discutida, mas o que nós temos certo é que precisa haver uma pressão da sociedade para termos um plano. Se a gente tem um plano, a gente pode analisar se ele é bom, se ele é ruim. Os próprios partidos políticos, na época da eleição, apresentaram projetos. E o partido vencedor tem um projeto também, só que esse projeto está desconectado com uma realidade da prática. Então, nós temos um projeto que foi do partido vencedor das eleições, e esse projeto tem uma série de tópicos, não é um projeto fechado, é um projeto com tópicos, mas é muito difícil você ter um desenvolvimento da educação com qualidade sem ter um projeto bem acertado, como acontece em outros países e como aconteceu em governos passados. Então, mesmo não sendo às vezes os melhores projetos, você tinha um projeto, você tinha um plano. E esse plano faz com que a instituição possa trabalhar. É como você numa escola, você tem que ter o seu projeto pedagógico. Você define qual é o projeto pedagógico, regulamenta através do seu regimento escolar, do seu regimento interno, das suas normas complementares, mas você tem um projeto. Uma instituição de ensino superior tem um plano de desenvolvimento institucional. Então, você tem um PDI, que é o plano que define qual é o desenvolvimento dos próximos, normalmente, 5 anos. O PDI são 5 anos. As escolas têm chamado PDE também, que é o Plano de Desenvolvimento Escolar, mas também menos exigido, porque alguns estados exigem, outros não. Então, fica meio a bel prazer de cada instituição. Mas quem não tem um plano estratégico, ele tem sempre muita falha no processo de gestão.
Então, você, sem um plano estratégico, você que dirige uma instituição de educação, participa, se você não tiver um plano estratégico, qualquer coisa pode dar certo ou qualquer coisa pode dar errado. Então, a nossa carta mensal desse mês, nosso foco principal é no sentido que nós possamos ter um plano de educação para o país. Esse plano de educação ele pode ser aberto à contribuição de todos, pode ser fechado por um grupo de trabalho para ser apresentado, para ser aprovado, mas o que é importante é que você tenha um plano de ação, um plano de governo para o campo da educação. Essa é a nossa observação para nossa comunidade educacional e esperamos que possamos ter em breve, pelo menos o início da caminhada de construção de um plano que pode ser dos anos do atual governo, ou pode ser um plano de mais longo prazo. Então, nós lutamos realmente pela existência de um plano de educação para o nosso país.